Olá, queridos, boa noite, graça e paz em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quero meditar aqui no Salmo de número 23, que diz: O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz deitar em verdes pastagens, me conduz em lugares de descanso e bem regado. Ele me reanima, guia-me nos teus caminhos de justiça, por amor ao seu nome. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara uma mesa para mim na presença dos meus inimigos, refrigera minha alma com óleo, meu cálice está cheio, e certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida, e eu morarei na casa de Jeová por todos os meus dias. Este é um dos salmos mais importantes, mais bonito, mais lido na Bíblia. Quando o salmista Davi, ele expressou seu sentimento, a sua gratidão, a sua fé no eterno Deus de Israel, quando ele categoricamente pôde afirmar que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, porque ele, na qualidade de pastor, tinha adquirido experiências com Deus na solidão do deserto, aonde pôde vencer um urso e um leão e ter várias experiências com o Eterno ali na solidão do deserto. E ele então, nesse salmo, ele pôde categoricamente expressar a sua fé e a sua confiança em Deus, quando ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Para quem não sabe, historicamente falando, o Vale da Sombra da Morte, ele ficava no limites entre Jerusalém e Jericó. Ele era um lugar íngreme, montanhoso, num declive de 1000 metros abaixo. Era um lugar cheio de desfiladeiros, cheio de rochas e montanhas. Era um lugar de difícil acesso. Por exemplo, até entre meio-dia e 1h, 1h30 da tarde, no máximo 2 horas, ele pontuava a claridade da luz e ainda conseguia enxergar. O restante do dia era sombra, por isso que era chamado de Vale da Sombra da Morte, aí também porque ali servia de esconderijo para ladrões e salteadores, e também levava-se os leprosos em estado terminal final para ali morrer, e os leprosos, abandonados à sua própria sorte, ali um cuidava do outro até morrer. Então era um lugar extremamente perigoso, era um lugar cheio, infestado de salteadores, e os transuentes que iam de Jerusalém para Jericó ou de Jericó para Jerusalém, certamente passavam ali em caravanas, porque se passasse sozinho ele era assaltado e até mesmo poderia perder a sua própria vida, seria assassinado. Nós vemos na Bíblia um exemplo quando Jesus ele descreve aquela passagem do homem que descia de Jerusalém para Jericó e caiu na mão dos salteadores. Então estava se referindo ao Vale da Sombra da Morte, esse lugar de difícil acesso, íngreme, escorregadilho. E Davi, ele conhecia todos aquele território, porque ele era pastor de ovelha, e ele sabia do perigo que escondia no Vale da Sombra da Morte, onde também havia ali animais ferozes. E uma outra situação também ali, por ser um lugar escuro, um lugar rochoso, havia muitos insetos, abelhas, mutuca, moscas. E devido aos leprosos,
e quando uma abelha zangão, como uma mutuca, ela mordia, ela chupava o sangue da ovelha, automaticamente a varejeira já colocava o seu verme, e então a ovelha ela enlouquecia. Outrora a abelha ela poderia entrar no ouvido da ovelha e a ovelha então ela enlouquecia e despencava ladeira abaixo. Porém, o salmista Davi, conhecendo esses riscos, a periculosidade do vale da sombra da morte, mas ele com toda a propriedade e confiança no eterno Deus de Israel, ele disse categoricamente que ainda que ele tivesse que passar por esse vale, ele não temeria, não tinha medo algum, porque ele sabia que o Senhor estava com ele, e o Senhor estando com ele, ele chegaria então ao porto desejado, porque a tua vara e teu cajado estaria com ele. Louvado seja o nome do Senhor. E com isso o salmista Davi era um homem que tinha confiança, um homem segundo o coração de Deus. Ele sabia que passando ele pelo vale da sombra da morte, ali estava o Senhor Jesus, aquele que acalma a tempestade, o mar se faz bonança, aquele que ressuscita morto, aquele que opera milagre, estaria com ele ali e nenhum mal sucederia na sua vida. Eu quero abrir um parênteses aqui nesta fala e finalizar dizendo que em algum momento da vida todos nós passamos por este vale, o vale da decisão, o vale da sombra da morte, o vale da escuridão, o vale íngreme, o vale traiçoeiro, o vale onde o inimigo, que é o ladrão e salteador, o inimigo que ele veio para destruir, roubar e matar, ele está neste vale, nesse esconderijo, para tentar nos destruir, abalar a nossa fé, abalar a nossa vida espiritual, a nossa vida sentimental, a vida profissional, casamento, vida ministerial. Ele está ali para atacar a família, para destruir o cristão, mas aquele que confia no Senhor, como confiou o salmista Davi, ele pode dizer com toda a propriedade: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, ainda que eu passe, que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Nós não tememos porque sabemos que o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus que disse para Josué, não temas, porque eu te ajudo, eu te sustento, eu estarei contigo todos os dias. E o Senhor Jesus, ele disse para os seus discípulos, disse para a tua igreja que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Portanto, ainda que se algum de vós estiver passando por este vale, não desanime, não desista dos teus sonhos, não pare, mas lute, continue e avance, porque o Senhor, ele está conosco, ele que peleja por nós, é ele que vai na nossa dianteira. Não podemos desistir, desanimar, e temos que ter a mesma fé de Paulo, que disse: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Temos que ter esta fé, essa certeza, esta confiança, estar pautado nesta fé que um dia foi entregue aos santos, para que possamos, na qualidade de cristão, na qualidade de militante desta causa, possamos caminhar firmemente, olhando para o Senhor Jesus, o autor e consumador da nossa fé, e ter essa esperança, essa certeza, essa fé que o salmista Davi, ele teve. Ele disse: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Não temas, porque o Senhor dos exércitos está conosco, e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. É Ele que nos guarda, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos guia, é Ele que nos dá a vitória, em nome de Jesus.